Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Eu vou hoje aqui falar um pouco sobre dízimos e ofertas e sobre o texto de Malaquias, onde as pessoas ficam extremamente equivocadas e tem muita confusão sobre esse versículo. Afinal, o dízimo é para a igreja ou para o povo de Israel do Antigo Testamento? Vamos ler aqui os textos explicativos sobre a palavra de Deus. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Preste atenção, pessoal. Esse texto aqui é para o povo de Israel. Era para o Antigo Testamento. O dízimo, antes da lei, quem deu primeiro foi Abraão, voluntariamente, e o seu neto Jacó, por voto. Abraão deu voluntário e Jacó deu por voto. Por que será que motivo, razão ou circunstância Isaac não deu o dízimo? Oxe, porque Abraão, se fosse uma coisa dada para passar para a geração e tal, ele teria ensinado isso para Isaac. Mas alguns vão dizer, mas porque Isaac tem a sua própria vontade. Porém, isso não foi ensinado a Isaac. Jacó deu o dízimo, sabia, já entendia sobre o dízimo, mas deu o dízimo por voto. Preste atenção no voto de Jacó. O voto de Jacó é relacionado, ele deu cinco motivos para que, ou seja, ele deu cinco coisas para que ele pudesse dar o dízimo a Deus. Ou seja, se Deus não desse essas cinco coisas a Jacó, Jacó estava desobrigado de dar o dízimo. Ou seja, ele impôs cinco condições primeiro para Deus: dar livramento, dar veste, dar pão, livrar de seus inimigos e por aí vai. Então, Jacó estipulou cinco coisas para que ele pudesse dar o dízimo. E já Abraão não. Abraão deu o dízimo voluntariamente. Aí algumas pessoas utilizam o texto de Malaquias como se fosse um mandamento, como se fosse um hino, porque se pregam tanto sobre esse texto erradamente. Ainda dizem mais: se o homem não der o dízimo, está roubando a Deus e vai para o inferno. Ridículo isso. Ridículo. Não tem isso. Isso não tem base bíblica para a igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento. Já explicarei todos os versículos para vocês. Isso não tem base bíblica para o Novo Testamento, para a igreja do Senhor Jesus. Isso aqui era para a lei. Então tem muitas pessoas que muito equivocadas. Utilizam o texto de Malaquias, dizendo que o homem roubará a Deus e que está debaixo de maldição, e criticam. Eu não sou adventista, tá, pessoal? É só fazendo uma comparação aqui. E criticam os adventistas do sétimo dia porque guardam o sábado. Mas a gente não está mais debaixo da lei. E o que é isso? E esse versículo 8 aqui, isso aqui faz parte de quem? Isso faz parte da lei. O dízimo na lei seriam entregues à tribo de Levi e exclusivamente aos sacerdotes da tribo de Levi. Então, na lei, só a tribo de Levi era que recebia os dízimos. Algumas pessoas podem perguntar assim: mas Ezequiel, você é dizimista? Eu sou dizimista, mas eu sou dizimista voluntário. Eu não concordo com os pastores que pregam sobre o roubo no livro de Malaquias ou sobre essa maldição. Com maldição, sois amaldiçoado. Se isso fosse verdade, gente, para o Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus Cristo nos resgatou, nos tirou da maldição da lei. Então a gente não está mais debaixo da maldição da lei para ficar aprisionado nisso aqui. Algumas pessoas, não, mas aí se eu deixar de dar o dízimo acontece tudo errado. Sabe por quê? Porque você está debaixo da maldição da lei. Você está cumprindo a lei. Quando você não cumpre a lei, a Bíblia diz o seguinte: quem cumpre a lei e não cumpre toda a lei, tropeça em um só ponto, é amaldiçoado. Entendeu? Então tu está cumprindo a lei sem saber. Porque você acha que se não der o dízimo vai para o inferno. Isso é ridículo, isso é mentira. Isso não existe. Esse negócio de não dar o dízimo e ir para o inferno. Quer dar o dízimo? Dê. Mas dê voluntariamente.
Não tenha medo desse texto de Malaquias para 8 e 9, porque não é para a igreja. Isso aqui é para o povo de Israel. Vamos lá, Gênesis capítulo 14, versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O dízimo foi dado pela primeira vez na Bíblia por Abraão, patriarca Abraão. Abraão foi um dizimista voluntário, ele deu por fé. E depois disso, não existe mais nenhum texto que fala que Abraão deu mais dízimo. A única vez que Abraão deu dízimo foi aqui e por fé. E por que Abraão não ensinou seu filho Isaac? Porque isso não era uma prática, isso não era uma regra. Isso aqui era algo pessoal, isso era de fé. Quem foi que deu o dízimo antes da lei também? Jacó. Jacó também foi um dizimista antes da lei. Jacó, para muitas pessoas que não sabem, era neto de Abraão. Jacó fez voto com Deus também. E Jacó foi bem claro, né? Ele estipulou 5 coisas, né, para que Deus o guardasse, né? Livrasse dos seus inimigos e desse pão, vestes. Então ele estipulou 5 coisas. Se Deus deixasse de fazer uma dessas 5 coisas, Jacó também estava desobrigado de dar o dízimo. Entenderam? Vou pegar aqui o texto onde fala do voto de Jacó. Vou explicar bem direitinho para vocês, para que vocês entendam. O voto de Jacó. Jacó foi o segundo homem a dar o dízimo na Bíblia. E Jacó ele fez um voto assim de realmente de alguém que realmente queria ver uma mudança, né? Então Jacó ele fez o voto. Deixa eu pegar aqui o texto. Gênesis capítulo 28, versículo 2. Então vamos para o versículo 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, observe no voto de Jacó. Ele diz assim: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí a diferença do dízimo de Abraão, que foi voluntário, para o dízimo de Jacó, que foi por meio de um voto. Então, o dízimo de Jacó foi um voto. Preste atenção aqui para que vocês entendam. Ele estipulou 5 coisas. Se Deus fosse com ele, se Deus guardasse na viagem, e desse pão, e veste,
e em paz tornasse, ele certamente lhe daria o dízimo. Agora, se Deus não fizesse isso, ele estava desobrigado de dar o dízimo. Observe que existem dois dízimos antes da lei: o dízimo voluntário e o dízimo por voto de Jacó. Então, a gente aprende aí, antes da lei, já duas pessoas tinham dado o dízimo. Mas aí, as pessoas observam que esse dízimo aqui é totalmente diferente do dízimo da lei. O dízimo foi de Abraão até Levi. Hebreus capítulo 7. Vamos pegar aqui o texto de Hebreus agora. E já nós voltamos. Hebreus capítulo 7. Capítulo 7, versículo 9 do livro de Hebreus. Que diz assim: E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Observe que é de Abraão até Levi, até a tribo de Levi. Então, na lei, as pessoas únicas e exclusivas para receber os dízimos eram os sacerdotes da tribo de Levi. E o dízimo era alimento. O dízimo era alimento na lei. No texto de Malaquias, o que representava a lei, o dízimo era alimentos e era para a tribo de Levi. Observe que as pessoas podem dizer, não é não, 7:5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. É da tribo de Levi, entendeu? É dentre os filhos de Levi que recebe o sacerdote, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo de povo, do povo. Versículo 12, assim: mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz mudança da lei. Porque aquele que enche as coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus não é da tribo de Levi. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então Jesus é da tribo de Judá. Mas vamos lá, vamos pegar. A gente já pegou aqui o texto, explicou aqui direitinho para o pessoal entender. Então os dízimos, a gente já viu que o dízimo era antes da lei, era voluntário ou por voto. E na lei era único e exclusivamente aos da tribo de Levi. Muitas pessoas pregam e explicam completamente errado. E a gente aqui vai para os próximos textos explicando aqui direitinho sobre os dízimos e ofertas. Deuteronômio 26:12. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Vamos
pegar aqui Hebreus capítulo 7, versículo 18. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. O texto aqui explica que diz assim: porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, quando as pessoas pegam o texto de Malaquias e diz: porque se você não der, você está debaixo de maldição. Porque se você não der, você está roubando a Deus e não vai ser salvo. Observe no versículo 18 de 7 de Hebreus: porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O Hebreus 7 fala muito claro sobre dízimo e a ordem de Melquisedeque. O versículo 2 diz assim: a quem Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e também rei de Salém, que é rei de paz. Paz. Observe no versículo 4: considerai, pois, qual grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Os despojos eram até ossos ou pedaços de pessoas que tinham morrido na guerra. Então Abraão deu o dízimo de tudo, até dessas coisas. E restam pessoas que tinham morrido na guerra. Então Abraão deu uma única vez e involuntária. Então, entendeu? Então eu sou dizimista também involuntário. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. As pessoas que recebiam os dízimos e ofertas eram exclusivamente da tribo de Levi. Mas a gente vai mais e vamos pegar os outros textos onde fala sobre a palavra de Deus. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 14. Diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. A lei, gente, a lei de Malaquias, a maldição, o roubo, foi abolido por Cristo na cruz. Jesus Cristo aboliu na cruz esses mandamentos. E até hoje, quando é lido que Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se retirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Então, Jesus Cristo na cruz, ele aboliu a maldição da lei. Aí algumas pessoas pregam, explicam, batem em cima do texto de Malaquias várias e várias vezes e ensinam as pessoas de forma incorreta e de forma errada. Então, vai aí minhas palavras para você, de acordo com a palavra de Deus. Se alguém pregar sobre Malaquias 3:8 para a igreja, se for para análise do Antigo Testamento, beleza. Mas se for para a igreja, para utilizar como forma de doutrina, como forma de mandamento para a sua vida, como para dizer, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, isso é mentira, isso não é verdade. Isso não procede para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto foi abolido na cruz do Calvário. Jesus Cristo aboliu na cruz. Tá certo? E agora vamos para Mateus capítulo 23.
Olha o texto que os caras usam para defender o dízimo no Novo Testamento. Vejam o texto. Ou falta de sabedoria mesmo. Olha o texto que os caras usam. Mateus 23, quando Jesus fala sobre dízimos. Observe. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deves, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus observa que Jesus está tratando com homens fariseus que guardavam a lei, ou seja, essas pessoas guardavam a lei. Então Jesus estava falando diretamente para os judeus, para Israel, para as pessoas de Israel, para os fariseus. Nunca foi para a igreja. Isso não é ensinamento para a igreja. Mas aí as pessoas, mas Jesus falou do dízimo. E observe mais, o dízimo era comida, hortelã entre cominho. Aí você, mas porque o hortelão entre o cominho e a comida era a moeda de troca da época? Hipócrita. Na época já existia moeda. Jesus Cristo diz que a viúva deu 2 moedas como oferta. Hipócrita. Na época de Jesus já existia moeda. Quando Jesus pediu uma moeda, ele disse: de quem é essa esfinge? E disseram: de César. Então, na época de Jesus Cristo já existia moeda. Então, não é desculpa para dizer que as pessoas davam dízimo de comida porque não tinha moeda. Mentira, já tinha sim. Mas as pessoas vão dizer: mas Jesus disse que era para dar o dízimo. Observe, preste atenção no versículo. Jesus ainda não tinha morrido. Por isso que ele falou sobre o dízimo aqui, porque ele ainda não tinha morrido. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele aboliu a maldição da lei. Os dízimos de Malaquias, que é escrito lá no profeta Malaquias, e que também Jesus fala aqui, o dízimo era referente à lei. Deixa eu te dizer uma coisa: se tu quer guardar a lei e desvia de todos os pontos, ou seja, se tropeçar em um único ponto, tu é maldito, tu é maldição. A Bíblia fala o seguinte: que aquele que quer guardar a lei e tropeça em um único ponto se torna maldito. Então, se tu quer guardar a lei, por que tu critica os adventistas que guardam o sábado? Eu não guardo o sábado, eu guardo todos os dias. Eu não guardo só um dia de sábado, eu guardo todos os dias. Eu não sou dizimista de acordo com a lei. Eu sou dizimista voluntário porque eu amo a obra de Deus. Sou dizimista voluntário. Semelhante a Abraão, que deu dízimo voluntariamente. Então, a lei de Malaquias, capítulo 3, versículo 8, não se aplica a mim e nem se aplica a você, igreja. Se aplica a Israel do Antigo Testamento, as pessoas as pessoas que eram judeus. Então, esse texto onde Jesus fala: de vós, escribas e fariseus, porque dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante, o que? Da lei. Olha, impressionante Jesus falando: quer dizer que o dízimo é da lei. O quê? Vamos de novo. Vamos pegar aqui um replay. A de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Então, o dízimo era da lei de Moisés, que estipulou o dízimo para a tribo de Levi, exclusivamente para os sacerdotes da tribo de Levi. Então quer dizer que o dízimo era da lei. E diz assim: e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deves, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus não proibiu o dízimo deles. Jesus estava falando com judeus, não era com a igreja. Jesus estava falando com judeus, com os fariseus, judeus de Israel, que guardavam a lei. Então Jesus estava falando da lei para as pessoas que guardavam a lei. Ou seja, Jesus conhecia a lei e cumpriu toda a lei. E explicou para eles que
O mais importante da lei era o juízo, a misericórdia e a fé, e não os dízimos. Eles davam dízimos para se aparecer. Então, o dízimo, de acordo com o texto aqui, é o quê? O mais importante da lei. Então, o dízimo também fazia parte da lei de Moisés. Os dois dízimos que eram do Antigo Testamento, que era antes da lei, foi o dízimo de Abraão, voluntário, e o dízimo de Jacó, que foi por voto. O dízimo dos Levíticos, ou do livro de Levítico, para dos levitas, o dízimo é exclusivo para a tribo de Levi, para os sacerdotes. Agora, eu, na condição de hoje, eu posso sim ser um dizimista voluntário. Não porque eu tenho medo da maldição da lei de Malaquias. Não porque eu vá para o inferno se eu não der o dízimo. Isso não existe, gente, na Bíblia, né? Isso não existe. Eu já estou cansado de ver essa hipocrisia ser pregada na igreja. Cansado de as pessoas dizerem, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Isso é mentira. Isso não existe. O texto de Malaquias, para você que não estuda as escrituras, o texto de Malaquias é exclusivo para as pessoas que guardavam a lei. Se tu quer continuar guardando a lei, tu é hipócrita. Tu está crucificando o Senhor Jesus Cristo de novo, porque Jesus Cristo na cruz aboliu toda a lei. Toda a lei. Jesus Cristo na cruz do Calvário aboliu a lei. Se tu for guardar a lei do dízimo dos Levíticos e ensinar isso para a igreja e colocar isso como doutrina, tu vai ter que apedrejar as pessoas que se prostituem, tu vai ter que guardar o sábado, tu vai ter que fazer um monte de coisa que os caras faziam com a lei. Vai ter até que matar, a pena de morte, matou, morreu também. Olho por olho, dente por dente. Então, se tu quer cumprir esse texto aqui e utiliza Mateus 23 para defender o dízimo no Novo Testamento, porque Jesus Cristo falou do dízimo no Novo Testamento. Hipócrita, deixa de ser imbecil. Jesus não falou de dízimo no Novo Testamento para a igreja. Ele estava falando com homens, pessoas que guardavam a lei. Preste atenção no texto para você ver. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais hortelão entre o caminho, desprezais o mais importante da lei. O dízimo era a lei, fazia parte da lei. Aprenda isso, coloca isso na tua mente. Malaquias 3:8 não é para tu e não é para mim, não é para a igreja. Foi para Israel e foi para as pessoas, os sacerdotes da tribo de Levi. Não é para a gente, não se aplica à igreja de hoje. Então, se tu estava dando dízimo porque tu tá, eu estou dando dízimo porque se eu não der eu estou roubando a Deus. Mentira! Isso não existe no Novo Testamento, na Nova Aliança, na graça do Senhor Jesus. A gente está debaixo da graça e não debaixo da lei. A gente está debaixo da graça e não debaixo da lei. Tá certo? O dízimo que Jesus fala aqui para os fariseus fazia parte da lei. Só você pegar o texto aqui, ó. Os desprezados mais importantes da lei. Ou seja, o mais importante da lei é o juízo, a misericórdia e a fé. Então o dízimo também fazia parte da lei. Entendeu? Jesus deve fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus assim, vocês querem continuar dando dízimo? Porque eles guardavam o dízimo. Amém. Dê o dízimo, mas faça o dízimo, faça a contribuição dos dízimos, mas não omitam as outras coisas, ou seja, a fé, a misericórdia e a justiça, o juízo. Então, Jesus estava falando para judeus, para as pessoas de Israel. E outra, Jesus ainda não tinha, preste atenção, para você entender e aprender certo. Jesus ainda não tinha morrido. Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ainda não tinha morrido. Por isso que ele falou da lei para as pessoas que guardavam a lei sobre dízimo. Quando Jesus Cristo morre, ele aboliu a maldição da lei. Então as pessoas dizem, quem não der o dízimo está debaixo de maldição. Quem não der o dízimo está roubando a Deus. Se tu está cumprindo a lei, realmente está acontecendo isso na tua vida, porque você está cumprindo a lei, você está ignorando a graça de Jesus Cristo, está cumprindo a lei. Se tu cumpre a lei e tu não der um dízimo, realmente você está debaixo de maldição. Isso eu tenho que dizer mesmo, porque você está cumprindo a lei e não está na graça. Eu prefiro a graça do Senhor Jesus Cristo. Não quero a lei. Deixa a lei para lá.
Jesus Cristo aboliu a lei na cruz, a maldição da lei na cruz. Então, a lei do Senhor Jesus Cristo, ou seja, é a graça. Ele aboliu a lei. Então, se tu quer continuar guardando, por isso que às vezes quando você não dá o dízimo e tal, vem maldição sobre a tua vida. Por quê? Porque você está guardando a lei, você está com medo da lei. Então esqueça esse roubo e essa maldição de Malaquias. Amém? E a gente vai mais aqui, se aprofundar em alguns textos. Para que a gente entenda mais. Pegar aqui todos os textos que eu anotei, que eu coloquei aqui para que a gente entenda. Abraão deu o dízimo uma única vez. Ele não deu dízimo mais, foi uma única vez. Observe que no Antigo Testamento, Jó era um servo fiel a Deus. Jó era considerado por muitos um dos mais fiéis. Nunca deu dízimo, não tem dízimo de Jó. E mais uma coisa, preste atenção aqui. Isso aqui que vai ficar bem mais legal. Que muitas pessoas não explicam. Se o mandamento do dízimo fosse para o Brasil, esse mandamento sendo válido, ele se cumpriria no Brasil. E o Brasil não seria uma nação pobre e lascada como está, realmente, toda ferrada. Porque está escrito, derramarei bênçãos sem medidas. Entretanto, quem é o rico? Pastores ou povo? Não estou falando com todos os pastores, né? Porque tem homens de Deus que fazem uma obra de Deus seriamente, que faz um trabalho muito bacana nas igrejas e outras coisas. Se fosse mandamento para o Brasil, o povo não seria tão miserável. O devorador é repreendido, então por que você é pobre? No entanto, os coletores de dízimo enriquecem e o povo continua pobre. Por quê? Porque isso não é mandamento para o Brasil, sim para o povo de Israel. Ok? Para que a gente entenda bem direitinho aqui todos os versículos, vou citar todos os versículos aqui que eu anotei para vocês, para que vocês entendam. Bem legalzinho. Lê aqui outro texto aqui que fala também sobre dízimos e ofertas. Mateus 22. Jesus, porém, conhecendo sua malícia, disse: Por que me experimentas, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele lhe disse: E de quem é essa esfinge? Dizendo-lhe: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, deixando os retiraram. Alguns utilizam esse versículo aqui para dizer: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com relação como se fosse ao dízimo, né? Eu quero dizer só uma coisa que tu acho que tu nunca prestou atenção. Digamos que tu ganha R$ 1.000. Preste atenção. César representa governo ou imposto.
digamos que tu ganha R$ 1.000, tu deve R$ 920 naquela época. Vamos trazer para a linguagem de hoje, né? Vamos dizer que hoje César existe ainda, um exemplo, é os impostos, os governos e tal. Vamos lá, tu deve R$ 920 de imposto, tu ganha 1.000. Como é que tu vai dar 10% de dízimo? O dízimo é do lucro, preste atenção. Mas vamos lá. E esse texto não tem nada a ver com dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, eu explico já. Tu ganha R$ 900.000, tu dá 920 ao Estado. Digamos que você deve 920 de imposto. Preste atenção. Aí tu teria que dar 10%, né? Aí sobrou R$ 80. E agora, como é que tu faz? Pra tu dar os 10%. Tá faltando R$ 20. Aí tu pagou 920 de imposto. Tu deu R$ 80 de dízimo, mas ainda tá devendo 20 e tu vai morrer o quê? De fome. Porque não dá para fazer isso utilizando esse texto. Deixa eu explicar por quê. Tu pagou R$ 920 a César, ou ao Estado, ou de imposto, sei lá. E ficou com 80. Mas você pode chegar assim e dizer assim. Ah, mas eu vou dar do lucro. É isso mesmo, meu amigo. O dízimo é do lucro. Se você ficou com R$ 80 para você, você vai ter que dar R$ 8 é do lucro. Não é de tudo. Porque aí as pessoas, mas deixa de pagar o Estado e vai dar o dízimo. Ok, tu tá cometendo erro do mesmo jeito. Que as pessoas dizem que não, ninguém deve mais coisa alguma. Tu deve 920 ao Estado, vai dar 80 de dízimo. Ainda tá devendo R$ 20. Mas eu vou tirar os 20 do Estado e vou colocar para dar o dízimo. É melhor pagar a Deus do que dever ao homem. E se Jesus voltar, tu vai pro céu como? Porque você tá devendo ao Estado. Então você continua devendo ao Estado, pagou o dízimo, mas ficou devendo R$ 20 a César. Ou você fica devendo R$ 20 a César, ou fica devendo R$ 20 a Deus. Entendeu? Então o dízimo é do lucro. Se seu lucro foi R$ 80, você dá 8. Dos 1.000, você vai dar 8. Mas as pessoas, mas não é 10%. Justamente, é por isso que eu estou dizendo. Não adianta pegar esse texto de Mateus, capítulo 22, 21 e dizer: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como se isso aqui fosse uma referência para dízimo. Tu está totalmente equivocado. Tu vai perder nesse ponto. Porque dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César não fala sobre isso. Ou seja, você tem que pagar o Estado e a Deus você tem que dar as ofertas voluntárias. As suas ofertas que você ganha, você vai lá e contribui com a sua oferta. O dízimo é do lucro. Aí eu já vi muitos pastores e muitas pessoas pregando a questão do comerciante. Mas o comerciante ganhou 20 mil, ele tem que dar 20 mil ele tem que dar o dízimo dos 20 mil? Não. Já vi muitos pastores e pregadores pregando. Não, ele tem que dar do seu lucro, porque ele tem que pagar empregado, pagar impostos, em pagar isso, aquilo. Aí cobram das pessoas que ganham um mísero salário mínimo para dar os 10%. Não. Primeiro você tem que pagar seu aluguel, você tem que fazer suas compras, você tem que fazer tudo. E do seu lucro que sobrou para você naquele mês é que você dá o dízimo. É essa forma de dar o dízimo de forma correta. Entendeu? Porque se eles pregam que o comerciante pode dar do lucro, porque se o comércio ganha 20 mil, ele, digamos que ele tenha vários funcionários, vários empregados lá, e ele paga todo mundo, entendeu? Ele não pode dar do bruto, ele tem que dar do lucro dele, e não do bruto dos 20 mil, mas do que sobrar para ele. Da mesma forma, a pessoa que ganha um salário mínimo, o cara ganha um salário mínimo, aí paga 300 de aluguel, um exemplo, ou 280, paga 70 de energia, aí vai fazer as compras de R$ 200. Se ele for dar 10%, entendeu? Ele vai ficar com o que na vida? Mas Deus nos... Gente, é do lucro. Se você fez as suas compras, pagou sua luz, sua água, seu telefone, pagou seu aluguel, sobrou, digamos que R$ 100, é desse lucro que você vai dar o dízimo de R$ 10. Entendeu? Não é
do bruto. Já que o comerciante não precisa dar o dízimo do bruto, você também não pode não. Por acaso você é pior do que ele? Porque você ganha muito menos. Um salário mínimo dá para quê, pelo amor de Deus? Né? Você ganha muito menos. Porque o comerciante pode dar do lucro e você que ganha um salário mínimo não pode dar também do lucro. Então, o dízimo é do lucro. Agora, a oferta, gente, aí a oferta já é outra coisa. A viúva, a Bíblia diz que ela, movida pela obra de Deus, ela foi lá e deu 2 moedas, todo o salário dela do mês. Foi lá e jogou. Jesus disse: todos deram do que sobrou, essa deu muito mais que todos, porque da sua riqueza deu tudo. Então, oferta voluntária, aprenda para que você entenda. Oferta voluntária é uma coisa, tá certo? Oferta voluntária é uma coisa, dízimo do lucro já é outra coisa. Dízimo do bruto não existe. E o dízimo é voluntário ou por voto, aprenda isso. Abraão foi dizimista voluntário, Jacó foi dizimista por voto. A tribo de Levi, que eram as pessoas que recebiam o dízimo pela lei de Moisés, ou praticadas pela lei de Moisés, foi abolido. O dízimo é de Abraão até Levi. Então o dízimo foi abolido na cruz de Cristo, quando Jesus Cristo morreu. Ele aboliu toda a lei. O dízimo de Levi, que foi instruído por Moisés, foi abolido com a cruz de Cristo. Jesus Cristo aboliu na cruz. Então toda a maldição da lei, todo roubo que fala do livro de Malaquias foi abolido na cruz de Cristo. Não existe mais. Não é mais para a igreja. Você pode ser um dizimista sim, mas voluntário. Eu sou dizimista voluntário. Não sou dizimista da lei, nem não aceito o texto de Malaquias para mim, para a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Eu não aceito o texto de Malaquias e nem você deve aceitar também. E pastores, pregadores, parem de ser hipócritas. Parem de ser hipócritas. Entendeu? De ficar utilizando o texto de Malaquias para amedrontar as pessoas, dizendo que ela vai para o inferno. Deixa de ser mentiroso, deixa de ser mentirosa, para de ser hipócrita. O texto de Malaquias faz parte da lei. Se tu quer cumprir a lei, tu vai ter que cumprir o sábado, apedrejamento de pessoas, tudo, tu vai ter que fazer tudo. Se tu tropeçar em um ponto, tu tá maldito, tu vai ser amaldiçoado. Então, para de ser hipócrita, vai pregar a palavra de Deus direito. O dízimo é voluntário e do lucro, tá certo? Voluntário e do lucro. Agora a oferta não, a oferta você pode dar até muito mais do que o dízimo. Você pode dar até seu salário todo de oferta se você quiser. Você pode dar metade, todo. Você pode dar o que você quiser de oferta, porque oferta não existe estipulação. Cada um dá segundo tiver propósito no seu coração. 2 Coríntios explica bem claro sobre isso. Então eu espero que as pessoas aprendam para que não errem. Eu espero que as pessoas tenham entendido direitinho sobre questão de dízimo e oferta. E vou fazer aqui um breve resumo para que as pessoas entendam. O dízimo, antes da lei, quem foi que deu? Abraão e Jacó. Abraão voluntário e Jacó por voto. O dízimo na lei era dado apenas à tribo de Levi, porque era a tribo mais pobre que tinha. E Levi não trabalhava e não tinha muitos recursos. Então as outras tribos tinham que dar o dízimo
à tribo de Levi e único exclusivamente aos sacerdotes. O dízimo foi de Abraão até Levi. Malaquias capítulo 3, versículo 8 não se aplica mais à igreja. A maldição e o roubo de Malaquias não é para você nem para mim. Ou seja, se você dá dízimo ou não, você não é amaldiçoado mais e nem você está roubando a Deus, porque o dízimo do Antigo Testamento era para o povo de Israel e para a lei. E por que Jesus Cristo falou de dízimo? Mateus 23, 23. Simples. Jesus estava falando para homens que guardavam a lei de Moisés. Então, Jesus disse assim, os preceitos mais importantes da lei, a misericórdia, a fé e a justiça e tal. Deve fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus concordou com o dízimo porque eles guardavam a lei. Jesus Cristo também cumpriu toda a lei. Só que a lei foi abolida na cruz. As pessoas, mas eu não vim revogar a lei. Justamente, Jesus não veio revogar a lei. Ele veio cumprir a lei. Jesus não revogou a lei, porque Jesus cumpriu a lei quando falou com esses fariseus sobre o dízimo. E disse, vocês devem fazer sim isso aí, mas não esqueça das outras coisas. E o dízimo era alimento e era para a tribo de Levi. E quando Jesus Cristo morre na cruz, ele aboliu os dízimos. Entendeu? Então, que a gente não se perca, que a gente aprenda a palavra de Deus de forma correta. Não venhamos inventar mentiras, não venhamos inventar fábulas. Leiamos a palavra de Deus. Não sejamos hipócritas. Por favor, pastor, pastora, pastor, seja lá quem for, pregador. Para de ficar pregando Malaquias. Eu já vi em várias igrejas os envelopes. Malaquias 3:8. Como se fosse uma regra, como se fosse... Gente, a gente é a nova aliança, a gente está na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. A nova aliança, o Antigo Testamento, a lei, a maldição, o roubo foi abolido na cruz do Senhor Jesus Cristo. Jesus aboliu a maldição da lei. Entendeu? Então, que a gente que a gente aprenda a palavra de Deus e não fique inventando coisas que não existem. Deixa eu ver aqui se eu acho o versículo para explicar a vocês direitinho aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha aí. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Só para você concluir aqui. Todos aqueles, pois, que estão debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Por isso que quando você dá o dízimo, você está cumprindo a lei. Quando você dá o dízimo, que eu digo não voluntário, mas quando você dá o dízimo baseado no texto de Malaquias, que você está roubando ou está debaixo de maldição. Então, quando tu deixa de dar um mês, você é amaldiçoado. Por isso que a Bíblia, com maldição sois amaldiçoado. Observa aqui o texto bem claro aqui, ó. Porque está escrito, maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-lo. E outra, se tu está cumprindo Malaquias, tu está deixando de cumprir o sábado e outras coisas da lei. Então, quando tu deixa de cumprir isso, essas coisas relacionadas à lei, então você também está debaixo de maldição. Então, eu estou debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Essa lei aqui não é mais para mim. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é de fé, mas o homem que vive estas coisas, por ela viverá. Versículo 3, aqui é o versículo chave, para que você não caia mais naquele texto de Malaquias. Capítulo 3, versículo 8 lá, não caia mais. Pensando que está debaixo de maldição, porque está roubando a Deus. Não. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Entendeu? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nos recebemos a promessa do Espírito. Observe,
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição na cruz. Por isso que Jesus falou de dízimo para os fariseus e escribas e chamou eles de hipócritas, porque eles guardavam a lei. Então, o dízimo de Moisés, o dízimo de Malaquias, o dízimo dos Levi, da tribo de Levi, faz parte da lei e é maldição. Então, o meu dízimo é voluntário, é antes da lei. O dízimo de Abraão é voluntário, o dízimo voluntário é antes da lei. Então, o dízimo voluntário não está debaixo de maldição. O dízimo antes da lei, o dízimo voluntário. E eu sou dizimista voluntário. Eu defendo os dois tipos de dízimo, voluntário ou por voto. Mas se tu não quer dar dízimo nem voluntário nem por voto, não se preocupa, porque você não está debaixo de maldição e nem está roubando a Deus. Cumpra apenas as suas ofertas para com o Senhor Jesus. Dê só as suas ofertas. Se você não quer ser dizimista nem voluntário, e se você não quiser ser dizimista por voto, então continue dando suas ofertas normal. Você não precisa dar dízimo, porque você não vai para o inferno e nem está roubando a Deus. Isso é hipocrisia de pessoas que não lêem a Bíblia. Jesus nos resgatou da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Está explicado aí para vocês, dízimos e ofertas. Graça e paz e boa noite.